Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar eu gostaria de falar sobre um assunto bem assim interessante para a gente poder especular. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de especular aqui nesse vídeo hoje sobre a construção rizomática entre a clínica de Freud e Lacan, tá? Então assim são três autores para a gente poder estudar e que vão trazer para nós isso, né, que é essa teoria, né, do pensamento extremista, né? Mas digamos o que seria, né, o pensamento extremista, né, dentro dessa concepção de mundo, né, vamos chamar assim de micropolítica e macropolítica, tá? Então essa micropolítica e essa macropolítica que está lá em Deleuze, em Mil Platôs, elas vão falar exatamente sobre essa relação entre micropolíticas, né, forças locais e cotidianas. E essa macropolítica, essas macropolíticas, vamos colocar assim no plural, não é só uma, são várias, são grandes sistemas de poder. Tá? Da mesma forma como temos Derrida em seu livro Unforcibility of Law, né, Força de Lei, ele vai falar que o sistema ele mata. Né? Então, esse sistema que mata, que está lá também em Deleuze e Guattari, ele vai ser algo que tem uma dimensão bem mais diferenciada. Tá? Então, esse extremismo ele pode ser visto como um fenômeno, né? Palavra fenômeno, né, que é o fenômeno, aquilo que se mostra, né, na verdade aquilo que surge quando uma micropolítica se torna uma macropolítica rígida e totalizante. Isso pode ser visto em Deleuze e Guattari, né? E eles também vão dizer que esses sistemas, eles têm como os agenciamentos macropolíticos. E esses agenciamentos macropolíticos esmagam, totalizam, mas é sempre nas micropolíticas que estão as linhas de fuga, as linhas de variação e de mutação. Tá? Então isso surge, a primeiro momento, que pode ser estabelecido, né? Acho que seria melhor falar assim. Isso vai surgir como um extremismo, né, que pode ocorrer quando as forças locais são, né, capturadas por uma lógica totalizante, né? Elas capturam, né, dentro de uma lógica, né, dentro de uma questão muito mais global. Então ali no 1, né, eu vou falar assim que a relação entre o pensamento extremista e a psicanálise freudiana está nessa relação como as pulsões do inconsciente que vão influenciar e vão adotar, né, visões extremistas. Então, quando você tem uma visão extremista, você tem algo que se pode chamar de influência. Né? O pensamento extremista ele é influente, ele influencia, mas ele está dentro da pulsão inconsciente, né? Sempre dessa maneira. Da mesma forma que há também dentro dessa concepção de Deleuze e de Guattari axiomas, né, e significância também. Tá? Então, axiomas e significância para eles vão exatamente discutir como os sistemas totalizantes funcionam através de axiomas. Né? Esses axiomas que vão impor, né, significados fixos e limitantes. Tá? Então, isso aí a gente observa, por exemplo, né, em um antiédipo. Esse antiédipo de Deleuze e Guattari, eles falam sobre essas máquinas desejantes e as estruturas que captam o desejo.
tá? Então é muito claro isso dentro dessa obra, né? E isso para Freud é também estudado, né, sob uma concepção psicanalítica, né, a questão do desejo, né, desse desejo que está no inconsciente. De outra maneira, esse extremismo, né, em relação ao desejo, em relação a tudo que é capturado, né, por essa máquina desejante, que na minha concepção, eu acredito estar aqui interpretando, é o ser humano, essa máquina desejante. E essa máquina desejante, que é o ser humano, ela tem um extremismo que pode ser visto como um sistema que impõe um conjunto fixo de axiomas, tá? Suprimindo a multiplicidade do pensamento. Tá? Ambos vão falar isso, né? Ambos vão trabalhar esses axiomas como sendo o quê? Os axiomas que têm uma função, né? Uma função de quê? De incorporar, né? O que? Incorpora aquilo que é ao mesmo tempo uma função de repressão. Então, nesse sentido, o pensamento extremista pode ser um tipo de incorporação que vai reprimir a diferença e também a multiplicidade. O pensamento extremista ele não vai aceitar a individualidade, não vai respeitar a individualidade de cada um, daquilo que é, né? Ele reprime, né? Ele reprime tudo que é diferente, né? Esse sistema totalizante ele vai reprimir a multiplicidade. Você pode pensar nisso num valor múltiplo, né? Em valores, em seres que têm os seus valores, né? E o sistema ele marcadamente ele reprime, mas entendendo também o 2, né, como o simbólico, né, que está em Lacan, e é a formação do sujeito, tá? Então, Lacan, a primeiro momento, ele vai para nós oferecer o quê? Uma visão longa de desejo, né? Como uma falta mediana, né, pela lei e pela estrutura simbólica, né? Deleuze e Guattari eles vão propor uma concepção de desejo como uma produção múltipla e criativa, tá? Então esse múltiplo e criativo, né, ele pode ser explicado por Freud, né? A primeiro momento, sim, né? Freud ele explica essa multiplicidade, né, e esse desejo criativo, né, de cada indivíduo explorados pelo seu inconsciente. Da mesma forma que essa psicanálise, né, de Lacan como um sistema que consegue organizar o desejo em torno da lei e da falta, tá? Então, Lacan ele vai explorar isso, mas da mesma forma, ele também pode contribuir para a formação de uma subjetividade. E essa subjetividade que está propensa ao pensamento extremista, tá? Sem sair muito, né, do que é o extremismo, mas tentando buscar entendimento nessas visões psicanalíticas e também filosóficas. Então, a esquizoanálise lacaniana, por sua vez, ela vai buscar o quê? Essa libertação, né, em relação ao desejo dessas estruturas, né, essas estruturas que possibilitam, né, promulgar, né, uma subjetividade que vai residir no fato de que a captura por sistemas totalizantes extremistas fazem parte de um estudo dentro da psicanálise, tá? Então essa psicanálise lacaniana, além da linguagem, ela pode também propor, né, um estudo, né, de estrutura simbólica e a lei, né?
Então, sem fugir muito, então, essa constituição do indivíduo, esse surgimento do indivíduo lacaniano a partir do outro e as suas implicações disso no pensamento extremista, elas são marcantes na minha opinião. Eu que vou aqui propor isso, esse estudo. No entanto, Lacan ele vai enfatizar a importância de uma ordem simbólica e de uma lei do pai. Essa lei do pai lacaniana como uma estruturante do inconsciente. Então, o sujeito, segundo Lacan, se forma ao entrar na linguagem e se submeter à lei simbólica que regula o desejo e define os limites entre o possível e também aquilo que é impossível. Da mesma forma que Deleuze e Guattari, aliás, de uma forma diferente, melhor dizendo, o que eles vão fazer por outro lado? Eles vão criticar isso. Então, Deleuze e Guattari, eles criticam esse posicionamento lacaniano, essa visão, ao argumentarem que ela pode servir para legitimar estruturas repressivas. Para Lacan, o desejo é sempre mediado pela falta e pela lei, e a estrutura simbólica é necessária para evitar a fragmentação do sujeito, senão aí você tem aquilo que é chamado de esquizofrenia, quando há uma fragmentação do eu. E justamente nesse sentido, o que eu penso de outra forma, novamente dizendo por outro lado, mas de uma outra forma, Deleuze e Guattari, eles veem nessa estrutura uma máquina de captura, e essa captura que transforma o desejo em quê? Em uma função de poder. Então, eles, tanto Guattari quanto Deleuze, e aí você pode pensar também até em Lacan, então, como é que a gente vai pensar a questão da lei? Essa lei, ela, o quê? Ela é uma máquina que produz a repressão do desejo. E até Freud vai concordar com isso, até certo ponto. Em um certo ponto, sim. A gente pode entender que uma máquina que transforma a produção desejante em uma função do aparelho de Estado é aquilo que a gente entende como hoje como Estado, é essa máquina, por outro lado, a função do fascismo, não é apenas o que é um fenômeno macropolítico. O que seria o fascismo, nessa visão de Deleuze e Guattari? É um processo que vai se inscrever nas micropolíticas da vida cotidiana, muitas das vezes, ela através da família e entra também nas pequenas instituições. Então, a psicanálise, ao concentrar-se nas relações familiares como um núcleo de subjetividade, ela pode justamente contribuir para a formação de sujeitos que estão dispostos, esses sujeitos que estão dispostos, a aceitar o quê? Sistemas totalizantes, como aqueles promovidos pelo pensamento extremista. Então nós temos que observar a psicanálise que consegue dar as mãos para a filosofia em relação a essa ideia de repressão, do desejo, lá do inconsciente, como eu falei no vídeo anterior. Então, teoricamente falando, e na prática também, por que não, Deleuze e Guattari, eles veem na psicanálise uma máquina repressiva, que vai canalizar o desejo em formas socialmente aceitáveis, muitas das vezes em torno de estruturas,
né, que vamos chamar assim de estruturas familiares e autoritárias. No contexto do pensamento extremista, essa repressão pode contribuir para a formação de ideologias que são rígidas. E essas ideologias que são rígidas, elas são também totalizantes, tá? Então, aqui, né, eu acabo explicando, né, o que seria, né, esse extremismo como uma tentativa de retorno ao imaginário, né, por uma busca, né, o ser humano que tem uma busca por certezas, né, e também por simplificações diante das complexidades desse universo, desse mundo simbólico. Da mesma forma aí, a gente consegue explicar os outros tópicos também, tá? Quando nós falamos também a respeito desse rizoma, né, dessa questão rizomática, né, que essa esquizoanálise proposta por Deleuze-Guattari, né, aparecem, né? Eu vou até dizer que isso está proposto dentro da psicanálise, não dizendo que Freud ou Lacan tenham criado, né, a esquizoanálise, mas ela está ali inserida assim, em algum momento você observa isso, né? E que é realmente bastante interessante a respeito de um estudo, vamos chamar assim, de um pensamento extremista. Esse pensamento extremista que vai pensar, enfim, tudo, né? Desde do indivíduo até, vamos chamar assim, até um fascismo, né, propriamente dito, até uma ideologia. Então, esse conceito, né, de rizoma em Deleuze-Guattari, ele pode ser aplicado ao extremismo, sim, né? Em contraposição entre a multiplicidade, né, rizomática, tá? Que é isso que eu falei, né? A própria rigidez do pensamento extremista. O pensamento extremista, ele é rígido, ele não é um pensamento, digamos, fraco, tênue, né, no sentido de tentar quebrar, né, esse elo da sua ação. É muito difícil quebrar, né? A primeiro momento você precisa analisar, estudar profundamente. Mas voltando aqui, o 5, né, nós temos a negação da multiplicidade simbólica pelo extremismo, né, que é a rejeição das perspectivas e preferências pela exclusão e homogeneidade. Eu já falei isso anteriormente. O 6, eu também já falei. Eu falei da angústia, né, do sujeito no campo do simbólico, né, como que o extremismo, né, pode ser uma resposta às incertezas e às ambiguidades da vida social e cultural do indivíduo, tá? Então aí eu poderia até dizer, criar novamente essa explicação de Deleuze-Guattari em relação à crítica ao estruturalismo, tá? Então Deleuze e Guattari, eles vão criticar a abordagem estruturalista dessa psicanálise lacaniana. Vamos chamar assim. Agora vai haver um confronto. Antes a gente tinha um elo, né, entre eles. Agora umas observações críticas por ambas as partes. O que Deleuze e Guattari vão falar sobre isso, né? Então essa abordagem, né, ela especialmente é feita a teoria lacaniana do simbólico. Tá? Então, eles vão argumentar que a psicanálise estruturalista reforça a ordem dominante ao impor uma ordem dominante, tá, a uma estrutura simbólica que o sujeito deve internalizar. Então, esse pensamento extremista, né, diga-se de passagem, ele pode ser visto como uma internalização extrema dessas estruturas, tá? Então, de um modo geral, essa hegemonia de estrutura totalizante, tá, ela leva-se em consideração que há uma identificação rígida com uma ideologia. Eles não querem ser a favor de se apregar a uma ideologia, né? Então, eles querem quebrar com isso, tá? Digamos que Lacan, ele tem uma crítica, né,
ao pensamento de Deleuze de um certo ponto, né? Essa crítica lacaniana, ela é também muito interessante. Por quê? Porque para Lacan o importante, né, seria abranger diversos campos, né, incluindo filosofia, né, psicanálise, né, a política e a teoria social. Talvez isso seja uma herança, né, de Freud e de Jung, embora, né, essas ideias, né, elas sejam influentes e celebradas por muitos outros. Ao se inaugurar um pensamento lacaniano, né, elas também são alvos de uma objeção, vamos chamar assim, ou objeções, né, em vários aspectos, né? Então, qual que seria a crítica, né, mais significativa ao pensamento de Deleuze, né, se fosse chamar assim, né, uma objeção lacaniana? Seria de que Deleuze, né, é frequentemente criticado pelo estilo de escrita difícil, denso, né, e muitas das vezes abstrato, tá? Então é uma crítica à obscuridade, né, a esse estilo esotérico, né? Então suas linguagens filosóficas, né, elas são repletas, né, de conceitos, né, vamos chamar assim, conceitos complexos, né? Por que ser complexo? Lacan está falando, né? Então esse rizoma ele é muito complexo. Então há até um momento assim, né, de sensatez, né, quando se fala de máquinas desejantes, mas também há o corpo sem órgãos, né, de Deleuze e Guattari. Então Lacan, ao confrontar Deleuze e Guattari, ele vai também dizer assim, por que ele diz que o corpo não tem órgão, né, em relação a toda esse pensamento simbólico muito mais complexo. Por outro lado, né, Lacan ele pode também extrair dessa ideia de complexidade, tá, uma crítica, tá? Essa crítica ela vai visar dentro do diálogo, dentro dessa relação com o diálogo filosófico, né, aquilo que filósofos como Roger Scruton e Alain Badiou, né, ele vai argumentar que a escrita de Deleuze pode ser deliberadamente obscura, né, como já falei anteriormente, tornando-se até mesmo inacessível, né, para muitos leitores, leitores críticos, né, bons leitores, e isso vai dificultar, né, essa avaliação crítica de suas ideias, né? Então, como que eu vou para o paciente extrair tudo isso, né, sem deixar com que ele perceba algo obscuro, né, dentro do pensamento? Então, isso pode gerar para Lacan uma falta de argumento, né? E essa falta de argumento, ela é rigorosa, sim, né? E falta nela também clareza conceitual. Então, eu não posso deixar escapar isso e passar isso pro meu paciente, para o meu cliente, essa falta de clareza conceitual ao explicar, né, o que está se passando com ele, né, dentro de uma terapia. Então, essa resposta deleuziana, né, há muitos defensores para Deleuze, né? Defensores de Deleuze que vão argumentar que a sua linguagem é uma tentativa de escapar das formas tradicionais de pensamento, né? O que se quer não é inaugurar, né? Deleuze vai tentar inaugurar, sim, né? E isso vai criar conceitos que vão desafiar, né, o pensamento convencional, e vão permitir uma nova compreensão da realidade. Então, a dificuldade é, portanto, parte de uma tentativa de romper
com as estruturas estabelecidas do pensamento filosófico, tá? Então a questão é essa, né? Lacan ele vai justamente questionar essa complexidade e Deleuze vai buscar a complexidade para explicar aquilo que está muito exacerbado, né, em Freud. Deleuze ele vai atacar com complexidade e Lacan vai atacar com simplicidade. Vai haver um confronto aí. É claro que a linguagem, sob o ponto de vista de Lacan, não é algo simples, né? Até para se explicar a questão simbólica. Mas vamos aqui partir para esses novos pontos aqui, ó. A importância da educação no combate ao pensamento extremista, né? Então, como que é importante a educação para se combater qualquer nascimento de um pensamento que é totalitário, né, ou totalizante, né? Esse totalitarismo ele poderia ser combatido com a educação, né? Seria um sonho isso, né? Ou seria uma realidade, né? Então o ensino crítico ele tem esse papel, né, de se valorizar muito mais uma diversidade de ideias, tá? Então o nono ponto aqui, para não esticar muito esse vídeo, é essa proposta para promover, né, o diálogo e a pluralidade simbólica, tá? Então quando se criam espaços de convivência e debate, né, que possam assim incentivar o respeito às diferenças. É necessário o respeito às diferenças, né, dentro dessa perspectiva. E o último ponto de hoje, né, para encerrar, é a psicanálise como ferramenta para entender e enfrentar o extremismo. Então, nesse 10º ponto e último de hoje, nós entendemos aqui que a proposta, né, da psicanálise como ferramenta seria buscar a importância de políticas públicas que sejam voltadas para a saúde mental, né, e desenvolver a capacidade de diálogo. Beleza? Eu vou encerrar por aqui para não esticar muito, mas eu trago, né, novamente debates teóricos, né, de filosofia e também da psicanálise, né? Como que a gente vai entender essa união ou essa objeção de ambos os campos para um debate sadio que possa confrontar percepções, né, conhecimentos, saberes, tudo que possa, né, contribuir para um ensino, para um pensamento, para um tratamento, né, clínico de saúde mental. É possível isso, né? É possível compreender que o pensamento ele pode contribuir para uma melhor disposição da vida, apenas com uma frase eu melhorar a vida de uma pessoa, ou eu conseguir pensar melhor através de um pensamento que seja voltado para a clínica, né? Como que a clínica pode contribuir para a educação das pessoas, né? E visando uma formação até mesmo social ou política, né, dentro de políticas públicas, né, que sejam voltadas para a saúde mental, né, e o desenvolvimento, né, do diálogo, dessa capacidade de se comunicar. Então é isso. Muito obrigado e se você gostou, deixa aí o teu like ou a sua crítica lá nos comentários. Valeu, fui!